Fala galera, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. Hoje com mais uma indicação para o projeto Lendo Brasil, representando dessa vez o estado de São Paulo com o autor Ferrez, que é o nome artístico do Reginaldo Ferreira da Silva. O Ferrez começou a escrever aos 12 anos e já tem aí conhecidos contos, versos, poesia e letras de música. Ele é bem ligado ao movimento hip hop, então quem está envolvido com o hip hop provavelmente conhece bem o Ferrez. Eu trouxe então o livro Os Ricos Também Morrem, que foi escrito pelo Ferrez, publicado pela editora Planeta e ilustrado pelo Alexandre de Maio. Esse livro é um conjunto de contos e tem algumas ilustrações em preto e branco que são muito massa. As ilustrações são muito massa e às vezes, antes mesmo de ler os contos, eu ficava analisando as ilustrações e imaginando o que será que tem aqui. E teve uma que só de olhar a ilustração eu já me emocionei. Tá aqui no final, eu vou mostrar pra vocês, porque é muito bonito. E infelizmente é algo que acontece demais nos bairros periféricos do Brasil. Eu falo do Brasil porque é a minha realidade, né? Então, essa foi a ilustração que eu mais gostei, sem dúvidas. Aqui, o Ferrez fala que antes de passar os textos dele para o papel, ele primeiro pensa, vai a encontros, saraus, conversa com as pessoas, conta para as pessoas, declama, recebe feedback e aí sim ele passa para o papel. Então primeiro as suas obras são divulgadas a partir da oralidade e posteriormente ele vai publicá-las aqui neste livro, que já de antemão eu recomendo bastante. Fiz algumas marcações de alguns contos que me marcaram mais. E eles são histórias curtas, com muito dessa marca da oralidade realmente. Tem contos que basicamente são diálogos, são compostos 100% por falas e são textos corridos, não tem aquela pausa. E fulano disse, e fulano respondeu. Você já começa a ler o texto e pelo ritmo você percebe que é uma conversa, que é um diálogo. E é muito massa, eu achei isso muito interessante. É o primeiro livro que eu leio com essa pegada. Os contos são curtos, mas são muito fortes e eu achei muito impactantes. Tem uns que já impactam logo do início, outros que começam levinho, tal, sabe de nada, inocente, pá. Aí você chega no final, toma a rebombada no meio dos peitos. E eu fiquei emocionada em alguns contos. Tiveram alguns que eu fechei o livro, refleti sobre, porque aqui a gente tem relatos do cotidiano de pessoas que vivem em bairros periféricos. Então tem situações do dia a dia, de violência, de amores, de brigas, e alguns me fizeram refletir pra caramba. Alguns, muitos. Em outros eu dei risada. Teve um que eu não posso ficar dizendo, porque como eu falo aqui quando eu faço resenha de livros de contos, se eu ficar falando muito sobre contos específicos eu acabo tirando a graça, porque contos são textos mais curtos, então você sabendo o final eu não acho que fique muito interessante. Mas teve um que eu tava dando risada, tá? Que engraçado, não sei o que, um conto aqui pra poder aliviar. Aí chega no final, eu fiquei com minha cara no chão. O Ferrez fala aqui também que muitas pessoas perguntam a ele, pô cara, e isso aconteceu de verdade? Me conte aí, como foi que isso aconteceu? Porque realmente os textos parecem que são narrativas reais, parece que você tá contando um caso que aconteceu outro dia ali na esquina. E ele fala que não, que é tudo ficção, que é tudo da cabeça dele. Ele vai vendo as coisas ao redor e a partir dessas cenas cotidianas ele vai e cria os contos, os poemas. E eu também gostei bastante disso. Realmente parece que você tá lendo casos
do dia a dia. O conto Órfãos de Dona Neia foi um conto que me emocionou logo desde o início. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Dona Neia era velha. Os adultos chamavam os velhos de idosos. É politicamente correto. Isso só não muda o tratamento ruim que os adultos dão aos velhos. Tratam mal e respeitosamente os chamam de idosos. Os adultos esquecem que foram crianças. Os adultos fingem não entender que serão idosos. Crianças são chamadas de pequenas, assim como os anões, que também são chamados de pequenos. Crianças, quando vão comprar alguma coisa, não são atendidas. E aí ele vai fazendo a comparação entre o tratamento dado às crianças, o tratamento dado aos idosos, como os idosos acabam sendo invisibilizados. E conta a história da visita da Dona Neia a algumas crianças órfãs. E desde o início do conto eu já comecei a ficar emocionada e no final eu fiquei foi um dos contos que me deixou bem reflexiva ao final, então deem atenção a esse aqui quando vocês forem ler. No conto Pensamentos de uma Correria, tem aqui uma citação que eu achei interessante. Teve educação, a mesma que todos da sua comunidade tiveram. Quase nada que sirva para o século XXI. A professora passava um monte de coisa na lousa, mas para que estudasse pela nova lei do governo, todo mundo é aprovado. E isso, como professora, me chamou a atenção. Eu já ouvi uma mãe na rua falando sobre, a mãe falando que o governo não quer que as crianças sejam pessoas pensantes. Em outras palavras, ela dizia isso. E que a professora ia passar o filho dela de ano, ia aprovar o filho dela, né, na série, só que ela tinha a convicção de que o menino não tinha aprendido nada, que ele não sabia ler e que ela não ia deixar, que isso era uma vergonha, que como é que aprovavam crianças sem saber os assuntos só pra passar, pra poder não dar índice de reprovação alto e não sei o que. E eu tava andando atrás dela e ouvindo isso. Depois eu passei e não consegui mais ouvir a conversa, mas eu achei interessante porque uma mãe com esse olhar crítico de que eu não vou deixar meu filho passar simplesmente para poder ter aprovação, eu vou fazer ele repetir até que ele aprenda realmente. E é uma merda, porque se vocês não sabem, o MEC sugere e obriga que as escolas até determinada série não reprovem os alunos. E eu discuti na graduação na época sobre isso ficou bem marcado pra mim. A gente não sabe até que ponto isso é positivo pra criança, porque se ela não aprendeu o básico pra poder passar de série, como é que você vai aprovar uma criança? E o sistema de avaliação no Brasil é muito falho, né? A gente avaliar uma pessoa por uma prova escrita ali na hora, e a pessoa pode não estar bem no momento, você não avalia o processo de aprendizagem, você quer saber ali o resultado daquela pessoa naquele momento, naquela prova que é geral, várias pessoas com vários níveis de conhecimento fazendo a mesma prova. Enfim, não vamos entrar nesse assunto mais aprofundado porque eu já parei de falar do livro. Mas então foi um outro conto que me fez refletir bastante, especificamente por conta dessa citação, dessa parte aqui. E por fim, o terceiro conto que eu vou comentar aqui pra vocês, pra o vídeo não ficar muito extenso, Estudar, que conta a história de uma menina que morava no interior e que queria muito estudar e que tinha muita dificuldade pra poder chegar na escola. O pai não deixava ela estudar porque dizia que ela tinha pra que estudar, não é mesmo? Ela tinha que aprender a cozinhar, a passar roupa, a cozer e ser uma dona de casa, que mulher não deveria estudar. E na escola ela sofria muito preconceito também, porque eram a maior parte de meninos na sala de aula, e aí eles queriam agredir ela e tal. E ela ia andando pra escola e o pai começou a passar muito trabalho pra ela em casa, pra que ela cansasse e não fosse pra escola, e ela acaba tendo muitas dificuldades e vai morar em uma cidade grande e tal, depois, adulta. Eu fiquei bem comovida por esse texto também, eu gostei muito. E os textos do Ferrez nesse livro são, assim, tem uma verossimilhança imensa com o nosso dia a dia, pelo menos
com o meu dia a dia, fala sobre vários aspectos sociais e eu gostei muito do livro, recomendo muito para vocês. E essa é a minha indicação, então, do livro representando o autor de São Paulo no projeto Lendo o Brasil. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar aqui nossas indicações. Clica no tal do sininho aqui embaixo para que você possa ser notificado e notificado quando algum vídeo for lançado aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.